Olá, meus nobres inscritos, amigos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Aqui é Rodrigo e hoje nós continuaremos o nosso incrível podcast trazendo para vocês a história sobre a linhagem do Santo Graal, a verdadeira história do casamento de Maria Madalena e Jesus Cristo, sobre a ótica de historiadores, pesquisadores, genealogistas, arqueólogos, todo um trabalho científico trazendo a vocês toda a verdade literária sobre o que realmente está por detrás desse tão requisitado assunto. Sentem-se e acomodem-se, porque a história irá começar. Os evangelhos do Novo Testamento são escritos de maneira que não é comum em nenhum outro tipo de literatura. Entretanto, o seu método de construção não foi acidental, pois eles tinham um propósito específico e não pretendiam relatar fatos históricos. O objetivo dos evangelhos era transmitir uma mensagem evangélica. A palavra inglesa gospel, que seria evangelho, é uma tradução anglo-saxônica do grego, significando exatamente a mesma coisa. O evangelho original de Marcos foi escrito em Roma por volta de 66 anos depois de Cristo. Clemente de Alexandria, o clérigo do século II, confirmou que ele fora divulgado numa época em que os judeus da Judéia se revoltaram contra a ocupação romana e estavam sendo crucificados aos milhares. O autor do Evangelho, portanto, obviamente, se preocupava com a própria segurança e não podia apresentar um documento que fosse abertamente anti-romano. Sua missão era espalhar as boas novas, não criar motivo para a condenação delas. O Evangelho de Marcos era uma mensagem de apoio fraterno, uma promessa de salvação independente para aqueles que viviam sob o jugo do domínio sufocante de Roma. Tal previsão de liberdade tranquilizava o espírito das pessoas e aliviava parte da pressão dos governantes, cuja subjugação era sentida em todo o império. Subsequentemente, o Evangelho de Marcos se tornou uma fonte de referência para os Evangelhos de Mateus e Lucas, cujos autores se estenderam bem mais no tema. Por esse motivo, os três são conhecidos juntamente como os Evangelhos sinópticos, embora se contradigam em alguns aspectos. O Evangelho de João difere dos outros em conteúdo, estilo, conceito, sendo influenciado pelas tradições de uma seita comunitária específica. Ele não é, portanto, nem um pouco ingênuo em seu relato da história de Jesus e, consequentemente, teve seus seguidores que preservaram a distinção entre eles e os Evangelhos sinópticos. João também incluiu inúmeros pequenos detalhes que não aparecem em outros lugares, um fator que levou muitos estudiosos a concluir que é um testemunho mais apurado em termos gerais. O primeiro evangelho publicado, que foi o de Marcos, não menciona a concepção imaculada. Os evangelhos de Mateus e Lucas a destacam com variados graus de ênfase, mas a concepção é totalmente ignorada em João. No passado, como agora, os clérigos, estudiosos e professores lidavam com a dificuldade de analisar o material variante, o que resultou em escolhas de crenças baseadas num grupo de documentos que são muito vagos em determinadas partes. Consequentemente, alguns pedaços foram extraídos de cada evangelho, a ponto de se criar um pseudo-evangelho totalmente novo. Aos estudantes se diz simplesmente que a Bíblia diz isso, ou a Bíblia diz aquilo. Para estudar a concepção imaculada, os estudantes da Bíblia são instruídos a procurar Mateus e Lucas. Quanto a outros aspectos, a instrução é que se recorra ao Evangelho ou aos Evangelhos respectivos, como se todos fossem capítulos constituintes da mesma obra geral, quando na verdade não são. Com o passar dos séculos, várias especulações sobre o conteúdo bíblico se tornaram interpretações, sendo estabelecidas como dogmas pela Igreja. As doutrinas emergentes foram integradas à sociedade como se fossem fatos positivos. Alunos em escolas e igrejas raramente aprendem que Mateus dizia que Maria era virgem, mas Marcos não. Ou que Lucas menciona a manjedoura onde Jesus foi colocado, enquanto outros evangelhos não. Ou ainda que nenhum dos evangelhos faz a mais vaga referência a um estábulo que se tornou parte integrante da tradição popular. O ensinamento seletivo dessa espécie não se aplica só à natividade em Belém, mas a muitos incidentes da vida conhecida de Jesus. As crianças cristãs aprendem uma história sutilmente compilada que extrai os traços mais interessantes de cada evangelho e os une num único conto bem elaborado que nunca foi escrito.
O conceito de concepção imaculada ou do nascimento imaculado de Jesus é o verdadeiro âmago da tradição cristã ortodoxa. Mesmo assim, é mencionado apenas em 2 dos 4 evangelhos e em nenhum outro lugar no Novo Testamento. Em Mateus, por exemplo, lemos: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado. Achou-se grávida pelo Espírito Santo, mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe aparece em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e por-lhe-á o nome de Jesus, porque ela salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O profeta mencionado é Isaías, que em 735 anos antes de Cristo, quando Jerusalém se encontrava sob ameaça da Síria, proclamou ao perturbado rei Acás: Ouve agora, ó casa de Davi. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho que lhe chamará Emanuel. Mas não há indicação alguma de que Isaías estivesse prevendo o nascimento de Jesus mais de 700 anos atrás. Essa revelação de nada teria servido a Acás em seus momentos de desespero. Com muitos exemplos do Novo Testamento, esse ilustra o modo como os eventos dos evangelhos costumavam ser interpretados para se adequar às ambíguas profecias. Fora isso, a compreensão popular do texto do Evangelho se baseia em muitos outros conceitos errôneos. A palavra semítica traduzida como virgem era alma, que na verdade significava apenas uma mulher jovem. A palavra comparativa denotando uma mulher virgem era betulá. Em latim, a palavra virgo significa simplesmente não casada. E, com a implicação da moderna conotação de virgem, o substantivo latino teria de ser qualificado pelo adjetivo intacta, ou seja, virgo intacta, dando a ideia de inexperiência sexual. A virgindade física atribuída a Maria se torna ainda menos crível em relação às afirmações católicas dogmáticas de que ela era simples virgem. Não é segredo que Maria teve outros filhos, como se confirma em cada um dos evangelhos. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Isso em Mateus. Tanto em Lucas como em Mateus, Jesus é citado como o progênito de Maria. A citação acima de Mateus, além do mais, descreve Jesus como filho do carpinteiro, ou seja, o filho de José. E Lucas se refere claramente a José e Maria como os pais de Jesus. Tanto Mateus como Marcos indicam que Jesus também tinha irmãs. A descrição de Jesus como filho de um carpinteiro é outro exemplo de como uma linguagem posterior interpretou erroneamente o significado original. Não é uma tradução deliberadamente errada, mas mostra como algumas raízes hebraicas e aramaicas, envoltas em textos gregos, não possuem termos correspondentes em outras línguas. O termo traduzido como carpinteiro representa o sentido muito vasto do antigo grego, roteton, que é equivalente à palavra semítica nagar. Como explicou o estudioso semítico Dr. Jeva Vermes, esta palavra descritiva talvez possa ser aplicada a um trabalhador de ofício, mas é mais provável que defina um estudioso ou um professor. Certamente não descrevia José como um artesão de madeira, definia-o, isso sim, como um homem de habilidades, um homem instruído e mestre de uma profissão. Na verdade, as melhores traduções de roteton dizem respeito a um mestre artesão ou mestre da arte, um termo muito usado na maçonaria livre moderna. Do mesmo modo, a menção em Lucas do bebê Jesus sendo colocado numa manjedoura gerou o conceito da natividade num estábulo, completa com todos os animais típicos em uma reverência. Mas não há base para essa imagem. Nenhum estábulo é mencionado nos evangelhos originais ou autorizados. Na verdade, em Mateus, vemos claramente que o menino Jesus estava deitado dentro de uma casa. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram.
Devemos observar também que as palavras exatas usadas em Lucas explicam que Jesus foi colocado numa manjedoura, porque não havia lugar na hospedaria, não em toda a área da hospedaria, como se subentende, a despeito do fato de não existirem hospedarias na região. O autor e biógrafo A.N. Wilson especifica, porém, que no texto original grego, do qual o Novo Testamento foi traduzido, na verdade diz que não havia topos de kataluma, denotando que não havia lugar na sala. Na realidade, era comum usarem manjedouras, que eram gamelas para alimentar animais, na falta de berço. Bom, meus amigos do canal, espero que vocês tenham gostado deste incrível capítulo. Realmente, nós teremos uma saga histórica desvendando todo o passado e trazendo elucidações sobre todas as dúvidas que nós temos sobre o que realmente aconteceu. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem esse conhecimento para que muitas pessoas tenham acesso a tamanho aprendizado. E, como eu sempre digo a todos, bons sustos a todos nós.